Sente, abençoados. Sua imagem em nós, Edguita. Sua imagem em nós e papai. Olha, que corte tão impressionante. Quantos não tínhamos visto esse tema? E se vimos, não sei. Espetacular que ele nos criou e formou sua imagem em nós. Diga, eu sou a imagem de Jesus Cristo. Olha, seremos importantes? Seremos especiais? Claro que sim. E houve algo que papai mencionava dentro de tantas coisinhas ali. Ele dizia, se uma pessoa não tem este conhecimento de graça, que é a pérola de grande preço, se te pode considerar como um pedaço de carne? Disse algo assim, certo? Se tu não tens isto e não honras isto, bom. E é que na realidade, uma pessoa que não tem esta ciência, em que vive? Vive para trabalhar, trabalha para comer, tá? E ao mesmo em um círculo, esse chamamento espiritual, sua identidade espiritual, ela conhece? Não. Sabe de onde vem, sabe para onde vai? Está à deriva. Acredita em qualquer coisa, mas por isso papai dizia, se considera um pedaço de carne. E os anjos, dificilmente, ou é impossível que eles sirvam a um pedaço de carne, mas os anjos respeitam ao que respeita este conhecimento. E papai mencionou aí a cobertura angelical e este tema. Graças, Bispo Diógenes, que nos enviaste esse tema tão espetacular. Tem que ver justamente com esse trabalho angelical em nossas vidas. Assim que nos preparamos, 3 perguntinhas aí que se resolvem nesse tema. A primeira diz, Deus tem anjos que Ele envia para cumprir sua palavra? Deus envia anjos bondosos, anjos de cura, de prosperidade, mas também de destruição e confusão, como fez com o apóstolo João no Apocalipse para confundi-lo? Deus envia esses anjos. Ele vai aclarar nesse tema. Número 2, diz, a lei foi dada por meio de anjos, mas a graça, por quem foi dada? E o que representava? Ou o que representa a graça? A lei foi dada por meio de anjos, mas a graça foi dada também por meio de anjos. Por quem foi dada? E o que representava? Terceiro pontinho, diz, Deus utiliza os anjos para disciplinar-nos e ensinar-nos. Devemos viver em temor reverente diante dessa cobertura angelical, diante deles? Que tremendo isso, esses 3 pontinhos. Lá em 1ª Carta aos Coríntios, faz referência da função que hoje vemos, ou que vimos em nosso meio na edificação da igreja. 1ª Carta aos Coríntios 3,10 diz, conforme a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto pus o fundamento, e outro edifica em cima, mas cada um veja como sobreedifica. Quem pôs o fundamento? Quem pôs? Paulo. E quem viria a edificar em cima desse fundamento? Quem? Outro. E esse outro quem era? Quem era? O próprio Deus? Ou seja, para edificar a igreja, Deus mandou outro apóstolo. Não, que vá outro para lá. Não, vamos pegar esse. Não. Ele disse um dia, eu edificarei a igreja. Por isso, lá nos Salmos diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, esse trabalho de edificar-nos, diga, de edificar-me, esse ele guardou para ele. Veja, a graça foi revelada a Paulo que anjos, Deus mesmo. E Deus mesmo veio e edificou. Seria importante este pacto de graça? Seria importante o que Deus revelou a Paulo? Será importante o que agora está gravado em nossas mentes? Quem o gravou em tua mente? O que tu tens em tua mente, abençoado? O que há em tua mente? O quê? A lei de Moisés? Não. Diga a graça. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Que privilégio pensar que para edificar e recobrar nossa verdadeira identidade, a recebemos do próprio Deus, se vestiu de um vasinho de barro, caminhou em nosso meio e nos ensinou, como nesta noite, volta suas palavras inefáveis para devolver-nos nossa verdadeira identidade. Quantos se sentem... Olha, não aplaudas por aplaudir, mas quantos se sentem verdadeiramente agradecidos a papai por ter nos edificado nesta palavra de graça? Vamos dar esse aplauso a Ele, mas com gozo, com gratidão. Dê a Jesus Cristo, diga-lhe, papai, te amo, graças, graças papai, graças Jesus Cristo.
por vestir-te desse vaso de barro e edificar minha vida. Dê um aplauso bem formoso. Abba, Pai. Abba, Pai. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. O tema de hoje é disciplina angelical. Como os anjos nos disciplinam. Vamos começar. Quero que tomem nota. Hebreus capítulo 1. Vamos ver o capítulo 1 do livro aos Hebreus. Este é um conselho maravilhoso para a Igreja do Senhor, para todos nós, para nossos filhos, para pais, anciãos, pastores, líderes, enfim, para todos os que creem. É um conselho muito bom. E é bem necessário isto nesse momento para o mundo inteiro, bem necessário. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 14. O contexto é falando dos anjos, como você pode ver no verso 13. Diz, pois, a qual dos anjos Deus disse? O contexto é anjos. Lembre-se que o livro aos Hebreus é um livro de anjos, falando de anjos constantemente. E neste caso, o verso 14, como podem ver, não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros do quê? Da salvação? Então, quando diz espíritos ministradores, de que está falando? Que são enviados a favor de quem? Dos que herdam a salvação. Alô? Então, o que quer dizer que o cristianismo se compõe de um serviço que tu tens a teu favor, porque Deus não vai te ajudar, Ele já te ajudou. Alô? Deus não está ajudando gente. Deus o que tem são anjos. Ele tem anjos de maldade, anjos bondosos, anjos de prosperidade, anjos de saúde, anjos destruidores. Ele tem tudo o que necessita conforme a como esse povo e essa forma de governo estão governando. Anjos de destruição também. Mas todos estes anjos que vamos falar nesta noite são ministradores a teu favor. Diga a nosso favor. Assim que há consolo nisso, não? Ou seja, o Consolador quer te consolar, te dizendo que tu tens anjos a teu favor. E eles estão atentos a ti, porque esse é o trabalho deles. Diga, é o trabalho deles. Então, esses anjos, há que estudar sobre eles. Se você busca a concordância em sua Bíblia e busca anjos, a lista é assim. Desde Gênesis até Apocalipse, são anjos. Até mesmo o anjo que atormentou a João com Apocalipse era um anjo enviado da parte de Deus para confundi-lo. Então, o capítulo 2 é um estorvo. O número 2, pois o homem. Ou seja, isso é uma carta inteira. Isso é como se eu estivesse falando contigo e te digo, olha, saudações aqui desde a parte de Miami, te saúdo, abençoado. Então depois, começo a falar de tua família e põe o capítulo 2 na carta. Parágrafo 1, parágrafo 2. Mas é uma carta só. A carta leva a saudação, depois dizer como é que estão as coisas, e depois pedir-te que se puder me vir visitar, capítulo 3, e capítulo 4, quero despedir-me de ti, pois até logo, espero que me escrevas tu também. Mas é uma carta só, e isto é uma carta, e a imprensa pôs número 2, e tu podes pensar que já terminou o capítulo. Alô? Tens que pensar sempre assim. Então, o verso 1 termina, capítulo 1 termina com uma pergunta. Não são todos espíritos ministradores enviados? Quem os envia? Eles não se enviam. Deus tem anjos que Ele envia a tua vida.
E a mesma coisa envia para que te ferrem também. Diz, olha, este homem está trabalhando mal, está mentindo, está fazendo isso. Oh, sim, ele te ferra desta forma. Não dê serviço a ele, isso é te ferrar. Se não te ajuda, estás liquidado. Agora, se o envias para ajudar, então estás abençoado, a bênção corre pela tua vida. Então veja o que diz o verso 1, que em si deveria ser o verso 15. Capítulo 2, verso 1, deveria ser o verso 15 da carta, você me entende? Veja o que diz, portanto, ou seja, em linha com o que acaba de terminar, diz, portanto, é necessário que com mais diligência atentemos às coisas que temos o quê? O evangelho é um evangelho de fé. E se tu não ouves, está um problema. E diz que é necessário que atentemos com diligência às coisas que temos ouvido, não seja que deslizemos, não que te percas, nem que o diabo te leve, que termines no inferno, como dizem por aí o sistema. Não, que andas em deslize, andas turbado, andas turbadinho. Um dia diz uma coisa, amanhã entra no avião, depois regressa a Santo Domingo, volto para Porto Rico, vou para a Colômbia. E bom, o que acontece contigo? Oh, rapaz, é que eu estou turbado, eu não sei o que fazer. Isso é deslize. Agora, se atentas ao que tens ouvido, pois não andas em deslize, porque tu estás ouvindo. E como estás ouvindo, espera aí, a palavra diz, repousa. Vou repousar, espere aí. Vou repousar e vou deixar que os anjos me deem serviço. Isto que estou passando está difícil, e Senhor, eu vou receber 1000 conselhinhos por aí. Ele tem outro ângulo diferente, eu tenho meu próprio ângulo, porque há um anjo por cabeça. Tu pedes conselho a mim, eu te digo, olha, te ferraram. Vai, basta. Por isso é que Paulo disse, porque cada um levará a sua própria carga. Não ponhas a dizer coisas aos demais, que depois eles te turmam, eles te entendem mal, e depois terminas lutando até com teus amigos. Eu tenho um amigo, rapaz. Todo mundo é um hipócrita. Não. Todos somos mais que hipócritas, somos em carne perigosos. Nós somos gente perigosa, porque andamos com um corpo de carne. E tu tens que ser inteligente, diga, eu sou inteligente. Mas tens que ativar essa inteligência em tua vida, para que não te deslizes, para que não andes resvalando. Veja outro verso, verso 2. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, a palavra dita por meio de quem? Você sabe qual foi essa palavra? A lei, aquele pacto com defeito, um pacto de morte e maldição, dito por anjos, porque Deus não ia se meter a falar, não, eu não vou falar isso, eu vou usar anjos. Agora, o evangelho não. Quando chegar o evangelho, esse eu vou explicar, porque esse é o meu coração. As 14 epístolas de Paulo, isso eu explico pessoalmente a Paulo, por isso que Paulo disse, eu, veja, o que aprendi, não aprendi de homem algum, senão Jesus Cristo mesmo me explicou. O evangelho é explicado por ele, mas o velho pacto, isso foi por meio de anjo. Esse foi um anjo que meteu-se lá com Moisés lá e deu mandamentos para ele. Por isso que a lei nada aperfeiçoou. Mas até mesmo que os 10 mandamentos, ou os 613 mandamentos e todas as ordenanças que se escreveram foram dadas por anjos, foi firme essa palavra e teve justa retribuição. Veja o que aconteceu com o povo de Israel, que os outros dizem, em 1948 foi que vieram a ter um governo, porque eles estavam como peregrinos, correndo por Rússia, por Ásia, por todo lugar estavam metidos, em Cuba, em Porto Rico, em Miami, em todo lado, porque ficaram sem pátria, por crucificar a Jesus Cristo, porque não ouviram, não entenderam e tiveram justa retribuição, e por isso andam despatriados, ou expatriados, como é que se diz? Expatriados. Estava bem pertinho de mim.
e tem um problema com os palestinos, que isso é bomba vem, explosão vem, e não acaba. Não há paz ali, porque eles chegaram até o último. Então toda a palavra teve justa retribuição. Verso 3, agora vem neste pacto. Diz, como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande? Em forma de pergunta, como vais escapar se descuidas desta revelação de graça? Porque a salvação contém revelação. Diz, a qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com sinais e prodígios, e diversos milagres e repartições do Espírito Santo, segundo sua vontade? Então, o ensino desta noite pretende que tu, o que tens ouvido, tenhas cuidado, porque há anjos que estão te escutando. Nós temos anjos a serviço. E como tu és filho, diz, a todo que ele toma por filho, a esse disciplina. Digo, ao que toma por filho, a esse disciplina. Agora, como ele disciplina? Através dos anjos, através do serviço. Ele não vem, Deus não vai descer à terra, Deus está em seu trono. Deus não está como as pessoas dizem, olha, me apareceu o Senhor. Não, se te apareceu um anjo. O Senhor não aparece assim a ninguém. Apareceu a você um anjo. E ele pensou que era o Senhor, porque a pessoa se sente bem. Que um anjo se te apareça, digo, bem assustado a princípio. Depois ele vai investigar e ver que a mim se me apareceu em sonho e me assustou, imagina, de momento assim, impacto, não? E eles falam pouco. Falam pouco. Suas instruções são bem específicas. Por isso Deus te deu 2 orelhas e 1 boca, para que escutes mais do que fales. Para que escutes por toda parte, estéril, para lá e para cá. Agora, para falar, uma só. Veja, eu quero que tu vejas comigo a Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Provérbios fica depois de Salmos. Assim que abra a Bíblia bem no meio, mete o dedo assim. E quando encontrar Salmo, começa a passar e chega aos Provérbios, passa Provérbios e chegas a Eclesiastes. Capítulo 5, verso 1 ao 7. Veja porque tu deves ter cuidado com o que tu falas, e como falas, e como te conduzes. E lembre-se que isso está no Velho Testamento. Portanto, a terminologia, quando fores à casa de Deus, porque a casa de Deus antes era um edifício, agora a casa de Deus és tu, porque ele não habita em templos feitos por mãos. Mas os anjos são iguaizinhos. Os anjos do Velho Pacto são iguais no Novo Pacto. A única coisa é que eles agora entendem que tu estás perfeito para sempre e que te devem servir melhor. Agora veja o que diz o capítulo 1. Quando fores à casa de Deus, guarda teu pé e aproxima-te mais para ouvir, do que para oferecer sacrifício dos nécios. Sacrifício de quê? Tu sabe qual é o sacrifício dos nécios? Dos que falam muito, falam toda hora. Uma pessoa que está sempre falando. Olha, dê um break aí, pare, deixa-me falar. Sabe, está sempre falando muito e não para e não tem ouvido. E quando te dão um break, já estão pensando no que vão te responder, não estão te ouvindo nada. Esses são os nécios. Os nécios são os que não escutam e falam muito. Diga, eu não sou nécio. Eu falo pouco. Eu falo pouco. Diz, para oferecer sacrifício dos nécios, porque não sabem que fazem mal. Não te apresses com tua boca,
nem com tua mente, com teu coração, é a mesma coisa, nem com teu coração se apresse a proferir palavras diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu sobre a terra. Portanto, sejam o quê? Tu sabes por que diz poucas tuas palavras? Porque os anjos falam pouco. As melhores mensagens minhas duram 20, 25 minutos. Esse dia parece que eu falei pouco. Às vezes que Deus tem falado comigo, olha, isso é simplesmente, eu tenho uma classe de problema em cima. E de momento passou um anjo pelo meu lado, eu senti sua presença e disse, tudo está bem. E solucionou tudo quando eu falei isso. Tudo, mas tudo me deu uma classe de calma que me sentei e disse, vou tomar café tranquilo que tudo está resolvido. Porque ouvi a voz do anjo, eles falam pouco. Não te precipites com tua boca, nem teu coração se apresse a proferir palavra diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu sobre a terra, portanto, sejam poucas tuas palavras. Em outras palavras, seja prudente, fale menos. E isso naquele pacto. Hoje tu não estás sobre a terra, tu estás assentado juntamente com Ele em lugares celestiais. Porque da muita ocupação vem o sonho, e da multidão das palavras a voz do nécio. Quando fazes promessa a Deus, não demores em cumpri-la, porque Ele não se compraz nos insensatos. Cumpra o que prometes, melhor é que não prometas, e não que prometas e não cumpras. Não deixes que tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo, porque quando tu falas aqui, é diante do anjo. O anjo está escutando você. Sabe essa gente que tem me dito no passado, apóstolo, daqui para o céu. Ah, daqui para o céu? E hoje não estão aqui. Olha, apóstolo, para mover-me daqui a mim, rapaz, com tudo que eu passei em todo esse legalismo, hoje não estão. Apóstolo, submetido a ti. O que me pedires, e mais minha vida está em tuas mãos. E eu disse, olha, perdoa-me. Não, minha vida. E de momento, hoje não estão aqui. E o disseram diante do anjo. Diz, verso 6, não deixes que tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi ignorância, porque farás com que Deus se aborreça por causa de tua voz e que destrua a obra de tuas mãos? Tu sabes que ao redor do mundo todos os pastores dizem, apóstolo, minha igreja é tua, isto não é minha igreja. E em verdade não é minha, porque quem morreu e derramou sangue pela igreja foi o Senhor. Isso não pode ser minha, mas Deus tem representantes aqui na terra. E quando um pastor mundialmente por aí diz, apóstolo, isso é teu, e mais, há pastores que dizem sempre, irmãos, essa aqui é a igreja do apóstolo, não é minha igreja. E em parte é verdade, porque eles levantaram com o que eu ensinei. Levantaram com a palavra que eu lhes ensinei. E hoje tem igrejas de 500 ou até 1000 pessoas e facilmente se podem ser tentados a dizer, se eu rompo com o apóstolo, eu fico com essa igreja e sigo reinando sozinho. Podem se ver tentados a isso. Sabe por quê? Porque eles têm a obrigação de dizimar-me de tudo que entra. Digo, um pastor, para ter um programa de rádio, que necessita? Gente que lhe dê dízimo, verdade? Que quando os que separam aí, que recolhem ofertas, que entre dinheiro, porque quando vem dinheiro, quanto é que vale o programa de rádio? $1.000. E quanto entrou? Entraram 3.000. Bom, vamos pegar 1.000 para a rádio, com estes 2.000 para pagamos a luz, pagamos aquilo, a semente é nossa, porque o boi que trilha deve comer do altar. Mas então o que acontece? Ele tem que dizer, espera aí, o apóstolo tem que viajar. O apóstolo tem que chegar até lugar. Então, assim que entraram 3.000,
Vamos dar $300 ao apostolado para que ele viaje. Digo, esse é o dízimo. Agora, depois vem a oferta. Dízimo e oferta, porque o dízimo é obrigado e a oferta é o que faz com que venha a abundância. Então, Deus destrói a obra de suas mãos. Veja o que diz aí. Por que farás com que Deus se aborreça por causa de tua voz e que destrua a obra de tuas mãos? Ou seja, que o que tu estás colhendo, tu queres uma casa bonita, tu queres um automóvel, e então tu disseste, Senhor, eu vou te dar o que é teu. É melhor, o anjo te ouve. Olha, é melhor isso, ele dar o dízimo. E então o disseste diante do teu anjo. E o anjo vê que tu não dizimas nada, o que faz é ofertinhas e estou dando mais. O apóstolo tem um anel de diamantes, uma boa gravata para que não precise comprar outra. Há muitas coisas que as pessoas usam. A mim me presenteiam joias, e quantas coisas que me presenteiam. E as pessoas se comprazem em fazer esses presentes. Tudo que me dão eu uso, ainda que te caia mal. Esse é um problema teu. Então, tem gente que, olha, aqui houve uma senhora que me viu e se disse, eu vou dizimar aí, veja como esse homem se veste, ele veste-se melhor que meu esposo, porque ele... que culpa tenho eu que a minha gravata me cai bem, ou que é a mesma gravata. Isso é um problema dele, eu não sei o quê. Ou que não passa bem a roupa, olha, não dobra a camisa, tá bem tostadinho, eu gosto disso. Como as freiras, já viu essas freiras aí por aí? Eu não sou freira, nem tenho esses colarinhos, mas eu me ponho assim. Isso não há que ter muito dinheiro para se vestir bem, verdade? E não há que ter uma casa de milhões para ver se é bonita. Tem casas pobrezinhas, mas as senhoras que são limpas as mantêm bonitinhas aí. Isso depende do cuidado que tu tenhas com as coisas. Mas tu tens uma obrigação. E comigo mais, porque eu te lembrei, eu te ensinei e te eduquei. E o do Senhor tu dissestes, eu devo dizimar, não posso comer toda a semente. Você não pode dizer, eu não sinto vontade de pagar imposto esse ano. E isso não são 10, são 15, mas as taxas lá são até mais. Aí é obrigação, senão te tiram até a casa. Pois o governo de Deus tem que ter um sistema de prosperidade. É igual, veja, a mim tem pessoas que me dizem, apóstolo, como você sabe que todos os centros educativos mundialmente, como você sabe que estão te dizimando? Eu tenho que confiar em que aquilo que eles me enviam mas vamos fazer um papel aí para que assinem todos, entrou tanto, vamos ver, vamos colocar aí os diáconos juntos aí. Não, o que quiser mentir, mente como quiser. O que eu tenho que fazer é levar a todos esses pastores e líderes, tenho que levá-los ao temor do Senhor, que é o anjo. Eles me podem mentir em um papel, mas não me mentem diante dessa presença, e eles vão pagar caro. Vão pagar caro. Hoje eu estou cobrando a todos esses pastores que me devem. E mais, a ti te dá gozo, porque tu és quem me envias. Olha, hoje reinam em vida por esta igreja que me enviou. Isso Mas bom, vamos dar mais duro agora. Vamos para Malaquias agora. Antes de Mateus, vamos ver o que diz. Porque tem que haver uma forma honesta, caramba, que eu lhes ensino, os ponho a reinar em vida, falam bonito, todo mundo fala. Olha, lá no Brasil tem gente que diz, não, isso me revelou um anjo, mas não dizem que é o anjo José Luiz, é um anjo por lá. E olha, porque esta palavra é uma ciência. Esta palavra é uma ciência que educa. E então, eles não têm que ficar estudando, eu é que tenho que estar atento a todas as quartas-feiras. Alô,
De que fala esta noite, Senhor? E vocês são demandantes, eu não posso falar aqui bobagem, vocês são demandantes, estão mal acostumados com toda a revelação vocês querem mais, porque é crescer em graça. E você não vai crescer em graça ouvindo falar de diabo, que o diabo está te vigiando, que o inferno está botando fogo lá e enxofre. Assim não se cresce, assim a pessoa se assusta. Vamos ver em Malaquias, antes de... Malaquias capítulo 3. Malaquias, último livro das Escrituras. Digo, isso é naquele pacto. Agora, neste pacto, é muito mais exigente. Diz o verso 8, capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Olha, e acaso Deus necessita de dinheiro? Mas está falando de sua obra. Diz, roubará o homem a Deus? Pois vós me tens roubado. E dissestes, em que te temos roubado? Em vossos dízimos e ofertas. Diga, dízimos e ofertas. Quer dizer que tu roubas de duas formas, em dízimos e em ofertas. Não é dízimo 10, é uma medida. Dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, me tens roubado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja onde? Há alimento em minha casa, e provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Dos céus, porque aqui abaixo é onde se abre a janela. Para que você quer janela lá em cima? Se os céus está o céu e está os céus, tu estás assentado juntamente com ele em lugares, não no céu, em lugares celestiais, porque o céu tem diferentes dimensões e o céu começa da planta dos pés teus até para cima. Este é o primeiro céu, está o segundo céu e está o terceiro céu. Então, onde tu estás necessitando que te abram as portas? É no primeiro céu. Por isso, quando o Senhor disse, Pai nosso que estás nos céus, porque Ele era o Pai, Ele não mentiu. Pai nosso que estás nos céus, não poderia dizer, eu sou o Pai que vivo dentro deste corpo chamado Jesus de Nazaré. Não mentiu. Mas disse, quando oreis, orais assim, Pai nosso que estás nos, que estava aí do lado dele mesmo. Mas ele não podia dizer quem era ele, porque senão não o crucificavam. Ele teve que ocultar tudo e falar em parábola. Disse, meu pai enviará o Consolador. E ele mesmo que enviaria. Foi ele que se encontrou com Paulo e o ensinou. Deus não teve um filho que ele enviou. Ele tem um montão de filhos que somos nós, mas Deus em Jesus Cristo é o mesmo. O sistema não, o sistema diz Pai, Filho e Espírito Santo. E crê que são três. Porque João, que não conheceu graça, andou com Jesus. E João disse, não, são três. Eu vi quando a pomba, quando por lá, ele. Um montão de deuses. Paulo disse, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Quem foi manifestado em carne? O Filho? Deus mesmo. Mas tem que ir onde está Paulo. Se te metes em Mateus, Marcos, Lucas e João, estás longe, nunca vais compreender a verdade do Evangelho. Esses são escritos, histórias que eles falaram conforme ao que viram. O Novo Testamento começa em Romanos e termina em Hebreus. Os demais são escrituras e escritos que Deus pôs aí com propósitos que já mencionamos no passado. Diz o verso 10... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção até que o quê?
Repreenderei também por vós o devorador. Já o destruiu, mas no Velho Testamento diz repreenderei. Imagine a bênção que nós temos. E não vos destruirá o fruto da terra, nem vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos dirão bem-aventurados, porque sereis terra desejável, diz o Senhor dos Exércitos. Que mais terra desejável do que a Colômbia? Eu tenho pegado viagens por aí, por Medellín, Cali, Bucaramanga, Buenaventura, todos esses lugares. Bela, uma terra bela. Mas quando chega na esquina, há uma sinagoga com uma cruz em cima. Aí se ferrou a terra. Uma virgem por lá. O menininho Deus por outro lado. E a outra, não sei, idolatria, destrói. Cuba, lugar onde todos os americanos gostavam de ir, mas então lá está a Virgem do Cobre lá. Onde estiver. Destruído por ignorância da idolatria. E idolatria é o que Deus mais abomina. Veja o que diz Êxodo. Vamos ao velho pacto. Estou falando de anjos lá. E já vamos terminar. Êxodo 23. Vamos ao velho pacto. Porque é que ali os anjos trabalharam. Ali houve tanta desobediência que ali devemos olhar como no velho pacto havia desobediência. 23, 20. Assim que todos esses líderes que não me enviaram os dízimos apostólicos, diante do anjo, o anjo ouviu. E então você sabe o que acontece? Que quando esses líderes recolhem os dízimos e as ofertas, dizem a essa congregação: irmãos, aqui é que está a bênção. Mas o anjo do lado diz: sim, e você vai comer todinha. E você não está cooperando com a missão de alcançar as nações. Porque esses anjos, irmãos, este é um ministério de anjos. E isso é o que eu faço nesse ministério, ministério angelical. Quem me enviou amanhã? Um anjo. Que me sentou do meu lado, em Porto Rico, e me disse: sai daqui logo. Você vai para Miami, que é ponte para todas as nações. E eu ouvi isso. Eu cheguei em minha casa, maleta, assim, vamos. Chamei no aeroporto e, John, outro dia eu estava em Miami, com a minha família. Porque eu ouvi a voz do anjo. Sim, e aí sim que eu não pergunto. Quando essa voz me chega, vamos, caminho, vamos embora. Porque, olha, cuidado que isso aí parece uma loucura. Esqueça, parece loucura, mas vai ser. Porque a pessoa vai desenvolvendo esse ouvido, essa sensibilidade, eles vão intimando contigo conforme tua obediência. E podem falar-te porque sabem que tu não vais abusar disso. Este é um conselho para pastores, mas é um consolo. Olha, uma mãe está sempre repreendendo seus filhos. Vem, meu amor, vem aqui. Eles estão a teu serviço. Eduque-os com Bíblia, teus filhos. E diz: olha, eu sou tua mamãe, eu te amo, eu sou teu papai, eu te amo, mas veja, o problema aqui não sou eu, nem que vem de droga, é que há anjos que estão te ouvindo, abençoado. Cabeçãozinho, atenta-me com calma. Que é o que tu está buscando, é os teus filhos que tu está buscando, esse trabalho que tu está buscando, essa relação, essa noiva, esse noivo, tu tens que meter tudo isso no serviço angelical. Anjos, todos os dias, tudo. Isto tem que trazer temor reverente de tua vida. Eu tenho tido 1000 problemas em minha vida, mas quando se trata disso, e mais, até mesmo antes de vir a este conhecimento, quando eu andava jovenzinho, que eu era um bandidinho e fazia coisas erradas, veja, quando blasfemavam no nome de Deus diante de meus amigos, porque eu tinha uns amigos que tinham vocabulário, uma bíblia de vocabulário, quando arrancavam por aí, vai-te para... E a lista era assim. E tu sabes o que eu fazia? Até mesmo sem entender nada eu dizia: Senhor, não me leve em conta isso, eu não estou nisso. Não, eu roubava e fazia tudo, jogava pedra e falava, fazia de tudo, mas quando se tratava de olhar para cima, não, aqui não me meto eu, Senhor.
Sempre tive esse temor reverente. Metido lá numa catedral assim, fazendo o sinal da cruz, jogando moedinha na Virgem para que me ajudasse. Mas a intenção, eu não tinha sabedoria. Mas Deus vê o coração de seus filhos. Ele lhes revela a verdade, até mesmo aquele que busca a verdade. Isaías disse: os amantes da verdade entrarão por suas portas, e os entendidos entenderão. Dice que estoy loco, que no nací salvo, que no estoy completo. ¿Y qué hizo Cristo? El mundo dice que estoy loco, que no soy un ángel que bajó del cielo y escogido. El mundo dice que estoy loco, que no nací salvo, que no estoy completo. ¿Y qué hizo Cristo? El mundo dice que estoy loco, que no soy un ángel que bajó del cielo y escogido. Él es mi rey.